Como eu falei para vocês, essa é a partezinha muito importante. Apesar de não ser tão difícil, de não ser tão complexo, é uma parte bem interessante da matemática. Cai que só. E FPE, que é o primeiro passo, né? Quem for querer fazer a provinha do IFPE, cai bastante, né? Enem, nem se fala. O assunto que mais cai no Enem é esse abençoadinho aí. Questão de ensino fundamental, para você ter ideia. Então, dê uma moralzinha, viu? Observem bem. Para quando for no nono ano, aí todo mundo, agora eu vou começar a estudar, né? No nono ano. Aí não existe. Procuro fazer bem agora, esse sétimo. Esse assuntozinho mesmo é. Aí vai entrar porcentagem, vai entrar escala. Danada é escala, professor. Uma escala, ela é bem importante quando trabalha, até na geografia mesmo, pra você ter ideia. Quando você vai fazer um mapa, não é? Quando você vai fazer um mapa, a molecada que joga aí uns videogames aí, certo? O mapazinho lá, o mapazinho, você fica lá doideira, no mapa, olha o mapa. Aquilo ali querendo ou não, foi uma espécie de escala, não é? Você compactou, é uma coisa que compactou, né? Quando você, por exemplo, vai fazer a planta da casa, não é? Ninguém vai chegar, já imaginou um arquiteto, um engenheiro, com uma planta de 10 mil plantas em casa, e fosse o tamanho exato da casa, então o tamanho da casa era o tamanho da planta do homem, será que ele tem espaço para arquivar as coisas? Hein, meu povo? O tamanho da planta do desenho da casa era o tamanho da casa real. Dava certo isso? De Então, jeito ó, nenhum. exatamente. Então, para isso que existe a projeção, tanto aumentar como diminuir, certo? Um número muito grande, né, que às vezes o cara pega um número bem imenso e representa ele menorzinho ou vice-versa. Pode falar. Eu quero ser o arquiteto ou engenheiro. Aí eu já faço uns desenhos aqui pelo computador. Eu passo umas 2 horas para fazer um. Imagina o cara fazer um do tamanho da casa. Exato. Aí não vai existir, né? Porque justamente já existe essa tecnologia que ele transforma, né? Vamos supor, vamos fazer uma escala do prédio do Colégio Connect. Então a gente vai pegar o prédio, vai colocar as dimensões transformadas, né? Aí fica lá o desenho. Se for fazer uma maquete, por exemplo, do prédio lá do Connect. A maquete é o mesmo tamanho do prédio. Já imaginou você levando. Vou levar o trabalho para a escola. Aí tem que chamar duas carretas, não era nem um Uber, né? Para poder levar seu trabalho para o colégio, a sua maquete. Entendeu? Então, essa é a diferença. A maquete é o desenho, o mapa mundial, né? Um mapa é um desenho que tem aquela determinada escala para poder assim, simular, né? Aí na prova do IFPE ele fala dos super-heróis. Ele fica com essa resenha de super-heróis. Homem-Formiga. Por que Homem-Formiga? Porque quem assistiu o filme, ele tem esse esquema de diminuir, né? Eu nem sei como é direito, que eu não assisti, não. Ele diminui e aumenta, como é o negócio aí? Diga aí, eu. Ele diminui e Ele aumenta. Dependendo da hora que ele for fazer o que for para fazer, ele diminui e quando for para fazer outra coisa, ele aumenta. Pronto. E tem um tal de uma abelha também, lá no filme, não? Não sei quem é a Aí eu abelha. Eu sei que tem esse negócio do Homem-Formiga. Aí ele colocou na prova do IF. É mentira sua, professor. Eu vou mostrar a vocês. Certo? Tem lá no enunciado da prova. O Homem-Formiga, não sei o que lá, em um determinado momento. Aí está trabalhando escala. Tranquilo, pessoal? Certo? Aí, regra de três. O cálculo mais usado no planeta Terra. Tem gente até que quer resolver tudo por regra de três, né? Por que regra de três? Porque são três números e uma incógnita. Regra de três, simples e composta. Não é nada de outro mundo, tá? Só interpretação. Diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? Quando uma coisa está aumentando, a outra coisa está diminuindo, inversamente proporcional.
Quando uma coisa está diminuindo e outra aumentando, inversamente proporcional. Quando uma coisa está aumentando e a outra coisa aumentando, diretamente proporcional. Quando uma coisa está descendo e outra descendo, diretamente proporcional. Isso aí não vamos assustar vocês não, tá? É bem tranquilo. Bora. Como é, professor? Quando a gente está estudando só a fração, aí a gente diz assim, numerador e denominador. Não é assim? Na fração, a gente diz numerador, denominador. Quando a gente está estudando razão, proporção, aí a gente chama antecedente e consequente. Olha para isso. Antecedente é o de cima, consequente é o de baixo. Tá? Outra coisa, quando você tem uma fração, você não diz assim, 3 quintos. Você não diz isso. Você diz assim, 3 está para 5. É meio doideira, né? Eu estou falando na teoria, mas vocês vão ver que quando a gente começar o treque-treque aqui, vai ser tranquilo, tá? Você vai ver assim, 5 oitavos. Aí você vai dizer na sua mente lá, 5 está para 8, certo? 5 está para 8. Por que isso? Porque na questão contextualizada ele bota um determinado valor. Ernesto, glorioso Ernesto, quer dividir uma herança com 3 filhas. Uma tem 15 anos, a outra tem 20 e a outra tem 30. Então, a proporção que ele está querendo está para... Aí começa o rolo lá, certo? Mas não estou aqui para assustar vocês, não. Bora. Vamos para... Na prática, vocês vão ver que isso é um mamão com açúcar. Então, meu povo, nada de estar se aperreando, o que eu estava falando é assim. Ó. Você tem um numerador aqui, né? Ó, esse numerador... Você tem aqui o numerador A e você tem o B, denominador. Então, você, quando está trabalhando só a fraçãozinha, você chama assim, né? Numerador. Normal, numerador. Certo? Aqui você chama denominador. Beleza. Quando a gente está trabalhando com a razão, certo? Ó. Razão. Já vou colocar razão em proporção já, galera. Ó. Certo? Ele trabalha muito o conceito de razão quando ele trabalha mais com uma fraçãozinha. Aí ele fica abordando isso aqui, sabe? Ele fica abordando. Só que assim, a proporção, ela nada mais é do que o complemento, né? Ela é o complemento da, da razão. É uma coisa mais completa. Proporção é uma forma de estudar a razão de maneira mais completa, tá? Uma forma mais completa. E também é mais de uma razão, lógico. Você tem uma razão aqui, aí a turma fala o seguinte, né? Os livros e tudo. Quando você tem outra razão, aí já começa formando uma proporção, tal, certo? É mais isso. Só para diferenciar mesmo de razão para proporção, tá bom? Então, 1/4, aí a gente lê assim, ó. 1 está para 4, tá, galera? Só para vocês não ficarem voando nisso aqui, pode aparecer em alguma questão, tá? Esse rapaz aqui de baixo, nós chamamos ele de consequente, tá bom? Ó, consequente. Consequente, sem acento, sem nada, por conta da nova ortografia. Ó. E antecedente, do mesmo jeito. Estou filando só o acento aqui. Esse de cima, nós chamamos de antecedente, tá, galera? Então, ó, antecedente, tá bom?
Então, assim, bem tranquilo, nada de outro mundo, certo? Em cima, antecedente, embaixo, consequente, tá? Nada de outro planeta. Até aí, meu povo, como é que tá? Digam aí. Por enquanto, nenhuma dúvida, né? Pronto. Show de bola. Ó, tô apagando assim Não vai durar muito porque tempo. tá sendo gravado. Ó. Outra coisa interessante, pessoal, aqui é isso aqui. Ó. Aí tem a ideia de razão, né? Que a gente sabe que razão ele é a mesma coisa, como se nós tivéssemos aqui uma fração, que é a mesma coisa de uma divisão, certo? De uma divisão. Então, você pode chamar um número desse assim de três formas, ó. De três formas, tá? Tanto esse rapaz aqui, como esse. É tudo a mesma coisa, certo? Então, o que é que acontece? Você tem uma situaçãozinha aqui. Você tem uma situaçãozinha aqui. Por exemplo, 3. Esse azul claro aqui não dá muito certo, não. 3x, certo? 3x é igual a 1. 3x é igual a 1. Ok? Terço. 3x é igual a 1 terço. Aí a gente já começa a trabalhar esse conceito, né, meu povo? Esse conceitozinho aqui de proporção, tá bom? Ó, 3 sobre x é igual a 1 terço. Isso aqui também no nosso entendimento não é uma fração equivalente. Vocês lembram disso? Oi, professor, travou. Eu estou dizendo, isso aqui no nosso entendimento não é a mesma coisa de uma fração equivalente. É, Sim, professor. Lá do sextão, né? Ó, fração equivalente, não sei o quê. Ok? Não é fração equivalente, pessoal. Não é uma fração braba, né? Não é uma fração nervosa, não. Não é porque ela é valente que ela é a cabeça quente, né? O que é que acontece, ó? Para mim saber o valor de x aqui, eu vou ter que entender um pouco de proporção. Querendo ou não, até rimou. E eu vou saber, obviamente, que nós temos um tal de 3 aqui multiplicando, né, galera? Ó, para esse número 1 aqui, ele dá esse pulo do gato, existiu uma proporção 3, não foi? Também conhecido como multiplicação aqui. Para ele dar esse pulinho do gato aqui. Ó. Então, se existiu essa proporção aqui embaixo, obviamente, logicamente, né? A proporção ela não vai mudar, ela vai continuar a mesma. Então, se ela continua a mesma, é porque isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos o glorioso no lugar de x. 9. Show de bola. Entendeu, pessoal? É ô, professor, equivalência fazendo a diferença. Lá de trás já está nos ajudando aqui. Tá bom? Pode falar, minha santa. mas ele pode ser multiplicado por outros números além de 3 ou é só por 3? Pode, qualquer valor. Você vai observar o que está acontecendo na situaçãozinha aqui. Tá bom? Você vai chegar lá, vai observar e vai ver se é esse, se é outro. Contanto que você entenda que isso aqui está acontecendo numa proporção. Isso aqui é só para demonstrar isso.
que está acontecendo, está existindo uma proporção, certo? Outra Mas coisinha... como a gente vai... Opa, pode continuar. Tá travando que só teu áudio aí, abençoada. Será que é a internet? Não, eu ia tirar uma dúvida, mas você vai explicar e depois eu Não, tiro. pode tirar a sua dúvida. É porque tá travando o seu som aí. Agora ficou Ah, beleza, agora ficou legal. tá certo. Mas, professor, como é que a gente vai saber que pode multiplicar por outro número? Aí você observa, né? Ó, de 1 para 3, ele multiplicou por 3, não foi? Não foi isso? Foi. Aí, então, se ele multiplicou por 3 em cima, ele vai ter que multiplicar por 3 embaixo. E agora a gente é chique, não tem mais isso de em cima e embaixo. Agora é antecedente e consequente, né? Então, o que é que acontece? Ele multiplicou por 3 aqui em cima, ele vai multiplicar por 3 aqui embaixo também. Clareou, Mai? Sim. Show de bola. Galera, uma coisa que é importante saber, ó, nós temos aqui, botar um coloridinho mesmo aqui, para ficar um negócio mais bem... Eu gostei desse coloridinho, ó. Ô, professor, então o antecedente é o de cima e o consequente é o de Isso, baixo. perfeitamente. De Tá baixo. certo. Obrigada. Eu é quem agradeço. Ó, meu povo. Aí ele diz assim, ó, razão inversa. Não é? Também conhecido como risada, né? Aqui, ó, razão inversa. É hora de rir. Meu povo, o que é uma razão inversa? Quem é a razão inversa de 3 sobre 5? 5/3? Olha para isso. Tá vendo que não é coisa de outro planetinha? Tá? Razão inversa, 3 sobre 5. Quem é a razão inversa? Meu Deus. Oh, meu Deus. 5 sobre 3. Nada de outro planeta. Tá bom, galera? Tá bom.